Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira Igreja de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, eu queria falar um pouco a respeito do que fazer quando não se sabe o que fazer. E para isso, eu quero ler o Salmo 126, que é uma espécie de cântico de consolo. Um cântico que aponta para a história do povo de Israel em momentos muito distintos da sua vida. E o texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse é de fato um salmo muito bonito. Mas eu penso que para nós entendermos de maneira mais profunda a mensagem que ele carrega, é importante situá-lo no tempo e no espaço. Quando esse salmo foi escrito, o povo estava regressando do cativeiro babilônico, de maneira que esse salmo celebra a restauração do povo de Israel. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós veremos registros pré-exílicos, como por exemplo, Isaías capítulo 1, onde Deus vai usar o profeta Isaías para advertir o povo a respeito do seu afastamento de Deus. Se eles não se arrependessem, a consequência seria a dominação. Bom, nós sabemos um pouco a história. Eles não se arrependeram, continuaram vivendo longe de Deus, e por isso Deus vai levantar o Império Babilônico como disciplina para o povo de Israel. A cidade de Jerusalém foi sitiada, ou seja, ela foi cercada por Nabucodonosor. Houve fome, miséria e muitas mortes. Aqueles que não morreram a fio de espada foram levados para a Babilônia, e os que ficaram em Jerusalém ficaram em tremenda vergonha, ruína e pobreza. Mas o cativeiro babilônico, a disciplina de Deus, não era para sempre. Passaram-se 70 anos e eles agora estão voltando para casa. E nesse retorno, embora houvesse a alegria de voltar para casa, havia também diante deles um grande desafio. Como reconstruir não apenas os muros de Jerusalém, não apenas o templo, mas um povo. Como restaurar a sorte de Sião. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos um povo que não sabe exatamente como serão as coisas. Como alguém que pergunta o que fazer quando nós não sabemos exatamente o que fazer. É muito interessante que o salmista, então, vai, ao longo desse salmo, conjugar a história de Israel nos 3 tempos. Existem momentos onde o texto conjuga os verbos no passado, versos 1 a 3, no presente, verso 4, e também no futuro, versos 5 e 6. Quando nós olhamos para o início do salmo, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O autor bíblico chama a atenção do povo, numa canção poética de consolo, para olharem para aquilo que Deus fez. Deus havia intervido na vida do povo e os retirado do cativeiro babilônico. Portanto, eles estavam agora felizes, porque o Senhor restaurou a sorte de Sião. O termo Sião é um termo que refere-se à cidade de Jerusalém. Portanto, o que o salmista quer dizer é que Deus, então, cumpriu a sua promessa de restaurar Sião, restaurar a Jerusalém, e agora o povo está vindo para casa. O povo, então, está alegre por aquilo que Deus fez no passado. Mas é interessante perceber que, ao chegarem em Jerusalém, e essa história pode ser lida por meio dos profetas menores, Neemias, Esdras, nós conseguimos entender bem esse contexto de retorno em ondas. O povo vai voltando aos poucos, o muro começa a ser reconstruído por Neemias, o templo começa a ser reconstruído por Ageu, e Esdras, como o escriba, vai ali registrando todas essas informações. São lideranças que Deus foi constituindo no cumprimento da sua promessa de restaurar a sorte do seu povo. Agora eles estão voltando, e a situação do presente diante deles é uma situação que inspira preocupação. No mínimo, inspira preocupação. A cidade está em ruínas, o povo está envergonhado,
eles enfrentavam a oposição dos samaritanos e também dos seus vizinhos na circunvizinhança. Eles sofreram calúnia e o rei da Pérsia, que era quem comandava aquela região naquele contexto, chegou a embargar a reconstrução da cidade. Portanto, havia muitas dúvidas naquele contexto. Mas é muito interessante que, no presente, o autor do Salmo convida o povo a pensar acerca do poder de Deus para mudar a situação. Então ele diz, no presente, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. É muito interessante porque o Negueb é o maior deserto da Judéia, um lugar extremamente árido. Há comentaristas que chegam a dizer que não há aridez tão profunda quanto a do deserto do Negueb. Portanto, um lugar inadequado para se viver, um lugar que aparenta morte, escassez, dificuldade e segurança, um lugar onde não há esperança. Mas é muito interessante que existe um fenômeno que acontece no Negueb por ocasião das chuvas que não caem no Negueb, mas que o alcançam. O Negueb ele é cercado por montanhas muito grandes. E no tempo das chuvas, nessas montanhas, chove-se muito e os lagos que vão sendo formados nessas montanhas vão se tornando cada vez mais cheios a ponto de transbordarem. E então desce torrentes repentinas para o meio do Negueb. E essas águas abundantes vindo das montanhas vão inundando o deserto, transformando a sua realidade. E é muito interessante que quando a água desce, ela não traz apenas a água, mas ela traz também nutrientes, sementes, do lugar onde ela vai passando. De maneira que depois das torrentes de Negueb, não há apenas água no deserto, mas também pastagem para os animais. Um verdadeiro milagre que é operado por Deus, transformando a escassez do deserto em local onde a vida é gerada. E o salmista então pede para que Deus, naquele contexto de dificuldade, possa restaurar a sorte do povo no presente, fazendo um verdadeiro milagre, como o Senhor faz todos os anos no deserto do Negueb. Um lugar, como eu disse, onde aparentemente não há vida, e se não há vida não há esperança, é transformado por um fenômeno dirigido pela mão de Deus num grande manancial, onde nascem plantas, onde animais podem pastar, onde chega a água, a vida e a esperança. Então, o salmista, depois de olhar para o passado, para a história da restauração de Deus, para o presente, na situação difícil que eles enfrentavam, mas crendo que Deus é poderoso para transformar a situação deles, ele agora nos convida e convida ao povo a olharem para frente. Versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Foi a pergunta que fiz no início do nosso devocional de hoje. Portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Olhar para as grandes intervenções de Deus na nossa vida, quando Deus nos ajudou, nos resgatou e nos ajudou. E quando nós nos lembrarmos dessas coisas, o nosso coração se encherá de alegria por aquilo que Deus fez, porque Deus tem estado conosco todos os dias da nossa vida. E quando nós olharmos para o presente, enxergarmos situações com as quais não estamos preparados para lidar e tivermos dúvida em relação ao que fazer, nós nos lembremos desse salmo. É necessário continuar a nossa caminhada. O povo estava voltando para a cidade de Jerusalém. Havia desesperança, dúvida, lamento, tristeza, pobreza, tantas coisas que tornavam a reconstrução ainda mais difícil. Mas o salmista chama o povo para continuar, não desistir. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É importante prosseguir, é importante levantar, é importante deixar para trás as dúvidas. É importante semear, plantar e produzir, ainda que em meio às lágrimas. Então, a lição do salmista é importante trabalhar, produzir, continuar, ainda que com lágrimas. O texto termina dizendo que o trabalho é recompensado. A disposição do coração para fazer o que é necessário será recompensado. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, isso descreve o trabalho árduo de termos que enfrentar situações muitas vezes difíceis e complexas. Aquela pessoa que encara as suas dificuldades com fé voltará com júbilo trazendo seus feixes.
é importante nos lembrar que para cada semeadura há também uma colheita. Se semeamos confiança, fé, disposição e trabalho, nós colheremos o resultado de todas essas coisas. Portanto, se você, nessa manhã, não sabe exatamente o que fazer diante de alguma situação, olhe para o seu passado, encha o seu coração de esperança, considere as dificuldades do presente na perspectiva de que Deus pode mudá-las e tome uma decisão. Faça aquilo que precisa ser feito, crendo que Deus há de recompensar o seu trabalho, a sua disposição e a fé que é depositada nele. Por isso, eu quero convidar você para orarmos. Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos por sua palavra, por essa mensagem, Deus, de consolo ao nosso coração, que nos faz pensar que o Senhor é aquele que esteve conosco no passado, é aquele que está no presente, intervém, ó Deus, mudando o cenário à nossa volta, que é poderoso para fazer, ó Deus, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua palavra diz assim. Ó Deus, nós te agradecemos, porque temos esperança no coração e por isso nós prosseguimos, crendo que o Senhor continuará cuidando de nós. Peço, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, que sejam, ó Deus, alimentados por sua palavra, que o Senhor, na ação do Espírito Santo, produza esperança e fé do coração de cada um de nós. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo Café com Bíblia. Tchau!